Salve, salve, galera! Mais uma vez estamos aqui no podcast Como Passei. Como vocês podem perceber, hoje eu dei uma folga pro Anderson e pro Rogério, que eles estavam precisando, né? Mas hoje eu tô aqui no lugar deles. E antes de apresentar o convidado, que é uma pessoa incrível, vocês vão ver só, eu quero lembrar vocês o seguinte: não esqueçam de curtir o vídeo. E aqueles que não nos seguem ainda, sigam o canal. Pra vocês não custam nada. É só apertar o botãozinho ali, curtir, né? Inscrever-se. Mas para nós que trabalhamos na internet, isso é muito importante. A gente só consegue continuar produzindo esses conteúdos se vocês nos seguirem, curtirem os vídeos. Como não custa nada, a gente sempre lembra aí de dar esse apoio, certo? Perfeito? E aí nós temos o canal Como Passei no YouTube e também nos principais agregadores de podcasts, na Spotify, qualquer outro agregador que você escute. Então aqui é muito bom. Você tá no trânsito aí, ou vai estar no trânsito, bota o nosso podcast. Quem vai pra academia malhar, malha escutando o nosso podcast. Por quê? Se o seu objetivo é passar em concurso público, tenho certeza que o nosso conteúdo está ajudando você. E se você não nos acompanha ainda, pode ter certeza que passará a ajudar você, perfeito? Agora eu vou parar de falar, porque quem tem que falar aqui é o entrevistado. O entrevistado de hoje é uma pessoa incrível, o Eduardo Godinho. O cara é especialista em passar em provas. Ele começou passando bem em vestibular. Aliás, lembrando, minha memória não me fala, ele começou passando bem já na escola federal. Aí depois ele passou bem no vestibular, depois migou para os concursos públicos. E aí é uma pessoa que sempre se deu bem em provas. Eu tenho certeza que ao final desse episódio ele vai dar muitas dicas de estudos que vai ajudar você que está sonhando com o concurso público, mesmo sabendo o que você quer ou não sabendo ainda, mas você sabendo que você quer concurso público, você vai precisar estudar, você sabe disso. E aí as dicas vão ser muito valiosas, tá certo? Vou deixar aqui para apresentar o meu entrevistado de hoje também, um amigo, Eduardo Godinho. Michael, muito obrigado, viu? Muito honrado aí pelas suas palavras. E fico feliz pelo convite de ter vindo aqui no seu podcast para poder falar um pouquinho sobre os concursos, falar um pouquinho também sobre minha trajetória na Caixa Econômica, né? Já que é um concurso que está agora na crista da onda, tem muita gente querendo prestar. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Agradeço mesmo por essa oportunidade, viu? Perfeito, Godinho. A gente vai falar da Caixa Econômica, que aliás é o concurso do momento, nesse momento. Claro que quem está assistindo o nosso podcast, às vezes aí chegou um pouquinho atrasado, o concurso da onda é outro, mas a Caixa Econômica é um concurso que sempre está aberto aí. E o Eduardo Godinho passou em vários concursos, dentre eles da Caixa. Nós vamos falar disso. Mas vamos aqui, começando aqui, falar um pouquinho sobre você, né? Você, não sei... Você veio de uma família que seu pai tinha grana, sua mãe é doutora. Como é que foi ali o seu ambiente familiar ali? E em que momento você se encontrou ali nos estudos? Porque você hoje, as pessoas vão acompanhar aqui o podcast, você passou em algumas provas que muitos querem passar. E claro, então você se esforçou para isso. Mas em que momento assim os estudos apareceram? Na sua casa assim as pessoas tinham o hábito da leitura? Na sua casa as pessoas exigiam que você estudasse? Seu pai é advogado, é médico, sua mãe é doutora em alguma coisa? Como é que é? Só um pouquinho para nós, conta. Marco, olha, eu nasci numa família humilde, uma família simples, aqui na zona leste da cidade de São Paulo, a nossa querida zona leste, né? Na Vila Industrial, muita gente acho que até conhece, né? Jardim Mimar. E meus pais, super simples, né? Nenhum deles é formado, nenhum deles tem ensino médio, inclusive. Batalhadores pra caramba, sempre começaram a trabalhar cedo, né? E o que eles queriam mesmo é que eu pudesse me esforçar nos estudos. Fizeram o possível, né? Com as poucas condições, acabei estudando escola pública a minha vida toda, escola estadual, escola municipal lá perto, lá do bairro. Mas sempre aquela coisa, não, tem que estudar, né? Faz o possível, filho, aquela coisa. E eles me ajudaram muito no que eles podiam, mas é lógico, né? Não tinha o cacife para poder fazer uma escola particular, para pagar uma faculdade, por exemplo. Então já desde cedo eu sabia que era uma coisa que eu tinha que me esforçar. Meus próprios pais falavam isso bem, né? Eu comecei trabalhando até um pouco mais cedo, trabalhei com 16 anos, porque já era uma coisa, né? Minha família precisava de ajuda para isso. Não que meus pais não pudessem me ajudar nas coisas, mas sempre faltava um pouco, né? Tinha aquela coisa de, é melhor já começar a trabalhar, já garantir um trabalho agora. Eles ficavam preocupados com isso, né? Meus pais ficam preocupados, com certeza. É normal, né? Acho que isso é normal. Né? Normal. Né? Então ele fala, será, né? É bom se já tiver um trabalho agora, já vai ser melhor. Então essa foi uma das razões pelas quais eu fui fazer escola técnica. Que aí você falou, né, um pouquinho sobre a Federal. Estudei na Escola Técnica Federal de São Paulo. Foi um momento, olha, pra ser bem sincero, esse foi o momento em que comecei os estudos de verdade mesmo. Estudei muito pesadamente para entrar na Federal, porque era um vestibulinho que tinha na época, né? Eu era bem novo, tinha 13 anos.
Então foi o começo, assim, que eu tinha realmente, né? Meus pais tinham aquela coisa, pô, me chamavam de Dudu, né? Meu apelido na família é Dudu. Olha, tem que fazer o possível, tem que estudar, tem que dar o melhor de você. Você está numa escola pública, não é fácil, né? Já você vai ter várias oportunidades já são perdidas por conta disso. Então tinha aquela coisa assim, que isso era uma coisa que me marcava muito. Minha mãe, meu pai, que eu amo demais, né? Eu devo muito a eles, não tenho o que falar. Porque essa disciplina, essa vontade, essa gana, foi deles que eu tirei. Com toda certeza, com toda certeza. Eu sempre brinco, as pessoas costumam vir dar parabéns pela minha trajetória, por isso, por aquilo. Eu falo, cara, tem que dar parabéns pra minha mãe, pra minha avó e pra minha tia, que foram as 3 que me criaram, né? Todo o resto aí eu acho que eu fiquei com a parte mais fácil, porque elas não tiveram, por mais que a minha vida foi muito restrita por questões aí econômicas que a gente não tinha condições, mas eu reconheço que a minha avó, que não sabia nem ler nem escrever, e minha mãe e minha tia, que só tiveram até a 4ª série, tiveram menos condições do que eu, e mesmo assim conseguiram me dar um mínimo para eu conseguir caminhar ali. Então eu sempre brinco, né, que os parabéns tem que ser para as 3, assim como deve ser com você também, né, o parabéns aí tem que ser para o seu pai e para sua mãe. Percebemos isso, formaram grandes pessoas, que aliás até quero mandar um abraço para eles, porque eu conheci seu pai e sua mãe, e são 2 pessoas incríveis, né? Eu até fui algumas vezes no Clube Pinheiros lá e nunca encontrei seu pai, mas um dia eu encontro com ele de novo aí e dou parabéns mais uma vez, que eu não canso de dar parabéns pelo filho que eles têm. Mas vamos aqui. E você então você estudou a vida inteira em escola pública, e depois você prestou vestibulinho para entrar numa escola pública, né? Para aqueles que estão assistindo aqui nosso podcast não sabem, aqui em São Paulo existe a escola federal, que é a escola técnica, que não basta chegar lá e fazer a matrícula, né? Não é critério de vagas, quem chega primeiro tem uma vaga, é um vestibular também, mas chama-se de vestibulinho porque é para fazer o ensino médio lá, e é público, só que já começa aí a disputa, e pelo jeito o Eduardo Gordinho, aqui nosso convidado, a primeira prova que ele teve que se superar ali nas expectativas ali foi essa do vestibulinho. E aí fez o curso técnico. Só que eu me recordo, Godinho, que o curso técnico você não parou ali, né? Você foi, porque eu lembro que uma vez eu estava andando na rua, pessoal, só atitude de curiosidade, eu vou deixar o entrevistado falar. Atitude de curiosidade, eu estava andando na rua e eu encontrei alguém entregando panfleto e tinha a foto do Eduardo Godinho, mais novo, claro, né? Como garoto propaganda de um curso vestibular. Porque o Godinho entrou na USP, fez Direito no Largo de São Francisco, né? Conta um pouco para nós como é que foi o seu ingresso na Faculdade de Direito, que foi já uma segunda prova, concurso público de certa forma, porque é um vestibular público, e ele foi aprovado. Né? Como é que foi? Você chegou a ser reprovado antes? Passou logo de cara? Como é que foi? Eu cheguei a ser reprovado antes, tive algumas reprovações, porque comecei prestando o vestibular quando estava ainda no colégio. Na verdade, essa eu acho que é uma história legal de contar, porque ela também se alia um pouco à minha vontade de prestar concurso público. Começou nessa mesma época. Só para você saber, eu comecei a fazer lá na Federal, tinham bons professores, realmente, das escolas públicas era uma escola muito boa, então isso já me ajudou bastante. Já comecei a trabalhar também, é uma coisa que deixava meus pais mais aliviados, porque é uma carreira que estava formando, mas era na área técnica, eu estava trabalhando como técnico em eletrônica. Subia nos prédios para instalar antena, trabalhava configurando roteador, era uma coisa que era totalmente diferente do que eu faço hoje. Teve um momento, essa é uma coisa legal, teve um momento em que eu percebi que trabalhar na iniciativa privada era muito desgastante. Eu sei que a maioria das pessoas trabalha nisso, mas a gente sabe como é que é, né? A própria seleção que se faz tem aqueles passos que muitas vezes são degradantes até em algumas situações, né? Vai lá, hoje em dia quem tá no LinkedIn, por exemplo, sabe que para você fazer um processo seletivo para uma empresa tem que passar por muitas fases. A pessoa se sente às vezes até meio humilhada, assim, porque não recebe resposta direito do empregador. Sabe, são vários problemas. A gente sabe como é que é a iniciativa privada. Exatamente. Já passei por isso, fiz um monte de processo seletivo, aquela coisa. Comecei a trabalhar numa empresa Alcatel, que é uma empresa até muito boa, multinacional. Mas eu percebi que eu queria... E outra coisa também, né? Eu já comecei a perceber que humanas era uma área que eu preferia, né? Eu trabalhava na área de engenharia. Tudo me levou a fazer engenharia. Tanto que eu fiz, realmente. Prestei vestibular para engenharia, tal. A empresa que eu trabalhava pagava a faculdade. Mas fui mandado embora. E aí vem aquela história, que é justamente o que bate na cabeça das pessoas que trabalham na iniciativa privada, né? Pô, a instabilidade, né? Tava lá, eles pagavam minha faculdade, tava legal, de repente... era difícil de fazer o curso, porque trabalhava num lugar que era mais desgastante, né? Fazia muita hora extra.
Então, na minha cabeça foi assim, pô, uma coisa importante, né? Pô, se eu conseguisse passar numa faculdade pública, pelo menos a dificuldade de pagar eu não teria, já seria uma coisa a mais. E se de repente eu passasse numa empresa pública, num órgão público, pô, também outra coisa legal, porque eu já sabia que tinha essa questão da estabilidade já. Aprendi, acho que o pessoal, com os professores da faculdade, do colégio mesmo. Era um colégio público, os professores falavam um pouco sobre isso, né? Então foi nesse momento que eu acho que eu fiz uma das mudanças mais importantes da minha vida mesmo, porque eu já tinha economizado um dinheiro trabalhando na área privada, e aí eu resolvi sair mesmo, sair para estudar para vestibular. E aí eu sabia que, por exemplo, concursos para bancos, você teria uma facilidade se você estudasse para o vestibular, porque muitas das matérias que caem no concurso para técnico bancário, que na época era muito comum, né? Tinha o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, caíam. Português, matemática, tinha lá questões de técnicas bancárias, né? Conhecimentos bancários, na verdade, é o que se pedia. Mas era uma prova que, nesse ponto, tinha um leque assim de objetos menor, se comparar com a gente depois que entrou na área jurídica, né, tem um monte de coisa de direito, não era assim, pelo menos não era naquela época, né. Tô falando aqui, gente, só para vocês saberem, do ano de 2001, foi quando eu comecei a estudar para o vestibular. 2002. Então foi quando eu larguei o emprego, tranquilizei meus pais, falei, olha, pode ficar tranquilo, eu tenho um dinheiro. E óbvio que meus pais me ajudaram pra caramba também. Eu tava morando lá, né? Você ter um lugar onde você morar não é pouca coisa, né? Não. Então é óbvio, mas meus pais sempre me acolheram demais. E realmente eles foram, assim, ficaram felizes com a minha escolha. Falaram, olha, não, tenta então. Se você tá falando, vamos tentar. E realmente, aí eu acho que vem aquela questão da estratégia, né? Um pouco da pressão que as pessoas sentem também quando, tô só estudando agora. E aí? Vai ser bom, vai ser ruim? Não, olha, algumas pessoas conseguem levar isso bem, outras pessoas ficam muito... se sentem muito pressionadas com isso. Sim. Então isso acaba até atrapalhando um pouco. No meu caso, eu percebi que eu ficava bem com isso, não era uma coisa ruim, né? Isso me ajudava até a ficar muito mais compenetrado, muito mais focado. Então era aquela coisa, foi uma época em que fazia poucas coisas com os amigos, ficava praticamente estudando o tempo todo, de dia, de tarde, de noite, fim de semana, e deu certo. Naquele mesmo ano eu prestei vestibular e prestei o concurso para a Caixa Econômica e para o Banco do Brasil. Os dois primeiros concursos que eu prestei, né? E deu certo, né? Passei no vestibular para São Fran, já tinha sido reprovado outras vezes, mas na verdade eu não tinha prestado para Direito. Outras vezes que eu prestei vestibular para a FUVEST, né? Vestibular para a USP, acho que eu tinha prestado, se eu não me engano, Sociologia. Não, agora eu não lembro. Prestei Letras. Letras eu acabei passando, não sei se... Acho que eu cheguei a falar, né? Que eu até cursei um pouquinho e tal. Mas o mais difícil mesmo era Direito, era um curso mais concorrido na época, né? Acho que até hoje é. É um dos mais, né? E... essa estratégia, né? Esse foco nos estudos, é aquela questão, né? Para quem é concurseiro, obviamente é um foco diferente. Você vai ter que estudar biologia, geografia, não é coisa que você estuda para concurso hoje. Mas algumas matérias específicas, como matemática e português, essas aí não tem jeito, né? Caem praticamente todos os concursos, sobretudo de nível médio, né? E era o que se cobrava no banco, o que se cobrava no concurso que eu prestei bem posteriormente, que foi pro Tribunal de Justiça, que também caía matemática, né? Que é um concurso que é onde eu trabalho até hoje, é um lugar que eu adoro. Mas é isso, eu acho que foi uma fase difícil, mas foi uma fase que, assim, eu tive muito apoio dos meus pais, dos meus avós, né? Acho que você também conhece, não sei se você conheceu o Michael, os meus avós. Não me recordo de ter conhecido seus avós, não. Os pais do meu pai que moram, né, com os meus pais até hoje, né? E também, né, meus pais, eles tiveram que trabalhar desde cedo, então eu fui criado pela minha avó, na verdade, né? Pela minha avó e pelo meu avô. E por eles à noite, né? Aquela coisa, a gente morava na mesma casa, mas se não tivesse esse apoio aí dos meus avós, para os meus pais teria sido difícil também. Então também é uma coisa que eu tenho essa gratidão pela família, porque não tenho o que falar, né? Não, sem dúvida. Ter esse apoio aí, é como você falou, né? Tem que dar os parabéns para eles também, né? Exatamente. E aí, depois de tudo, é aquela coisa, né? Por isso que você passa no concurso, aí você já tem, você consegue colher alguns louros, consegue dar uma estabilidade para você, né? Dar uma estabilidade para sua própria família, porque você consegue ajudar um pouco todo mundo.
leva para viajar, por exemplo, uma das maiores alegrias minhas, assim, de poder ter levado meus pais para viajar para vários lugares. Sim. Então, eu lembro de ter visto uma foto deles na Suíça, né? Isso mesmo. Aí já levou o pai para conhecer a Suíça, a mãe. Então, muito legal, né? Então isso, não tem o que falar, né? Graças ao concurso público. Sim. Isso aí é uma coisa que a gente tem que dizer. O concurseiro que tá assistindo a gente, tem que levar isso em consideração, né? Muitas coisas mudam, né? Às vezes você não tá na área do concurso, você não sabe muito bem disso, mas muita coisa muda. Sobretudo, eu acho que do ponto de vista da tranquilidade mental, que é uma tranquilidade que você não tem muitas vezes na iniciativa privada, que você está sempre lidando com aquele fantasma do desemprego, sempre com aquela dificuldade, sério, se eu não me der bem com o meu chefe aqui, será que vai dar certo? Será que eu posso ser mandado embora? Se tiver uma crise econômica, sempre tem, né? Sim. Então, eu acho que o concurso, olha, pra mim foi... E é uma coisa que eu já tinha visto isso quando eu era adolescente. Isso eu tinha percebido naquela época. Quando eu já estava indo pro... Já era adulto, né? Porque já tinha... o meu colégio era de 4 anos, então quando eu terminei o colégio eu já tinha 18 anos. Aí me perdi um pouco, não sabia exatamente o que fazer, que é alguma coisa que acontece muito também, né? E aí foi nessa hora, acho que passou, eu estava trabalhando, né? Então, foi quando eu fui demitido, na verdade, de uma empresa que eu trabalhava, que era Pegasus, uma empresa de telecomunicações. Aí foi nessa hora que eu falei, não, olha, eu gostaria de uma vida diferente. Então acho que essa foi uma mudança muito grande na minha vida, bem importante até. Entendi. E aqui, aqueles que estão aqui acompanhando, né, e que já acompanham, talvez eu vou ser repetitivo, até peço desculpas, mas aqueles que estão chegando no canal agora vão perceber que eu sempre falo muitas coisas aqui diferentes, e eu percebi que o Eduardo Godinho trouxe para nós 2 informações que precisam ser destacadas. Primeiro, o momento de escolha sua pelo concurso público. Normalmente as pessoas escolhem o concurso público pela dor. E é verdade, acontece alguma coisa na vida delas que elas precisam do concurso. Ou elas olham as condições que estão criando os filhos e querem melhorar, querem ter menos tempo no trabalho e uma renda maior. E o concurso público, muitas vezes, dependendo do cargo, propõe isso. Às vezes quer ajudar os pais, às vezes não aguenta mais a iniciativa privada, às vezes não aguenta mais o desemprego. Eu brinco que um dos motivos que me levaram a querer concurso público é porque eu não tive sorte na iniciativa privada. Talvez quem está acompanhando aqui esse podcast, você trabalha numa empresa legal, numa empresa bacana, teve outras experiências, que tem muita empresa legal por aí, mas eu não tive, né? Normalmente, assim, eu entregava currículo na cidade inteira, pastava, na época era entregar currículo mesmo, de papel, né? Impresso. E pastava, e raramente, assim, demorava uma eternidade para me chamarem para uma entrevista. Aí eu ia para aquela dinâmica, eu nunca sabia de verdade o que estava acontecendo nela. Esse que é o fato, a gente nunca sabe o que está acontecendo ali. Bem verdade. E na maioria das vezes eu não passava e ninguém me dava satisfação por que eu não passei, um feedback, nem avisavam que eu não passei. Eu sabia que passou 2, 3 dias, uma semana, ninguém me ligou, eu não passei. Era assim. Ou seja, a pessoa não tinha qualquer consideração e respeito para falar, você não passou nessa dinâmica por causa disso. Ou não explicasse, só falar, você não pôde passar, não passou, tal. E aí isso era um problema, né? Porque eu continuava desempregado. Mas existia um outro problema, que quando eu passava na dinâmica e começava a trabalhar, eu percebi que as condições de trabalho eram ruins. Você lidava o tempo todo com a ameaça de estar desempregado, e aí cobravam de você cada vez mais. O salário nunca era uma contraprestação econômica que eu entendia adequada para o que eu estava fazendo. E normalmente, eu sempre, assim, na maioria das vezes, não são todos os casos, mas na maioria das vezes, eu tive um chefe que era idiota, que pedia para fazer idiotices que eu nunca entendia. E isso me frustrava demais. Eu falei, vou pro concurso. E percebi que você aí, né, foi por algo relacionado a isso, talvez por uma... Foi exatamente. Ainda mais você que estava estudando com a empresa pagando. Sim. E você tinha insegurança. Imagina, assim, sorte, e eu falo sorte, que você ficou desempregado ali estudando no comecinho da faculdade. Mas você tá no 5º ano, 4º ano. Exatamente. É verdade, isso é verdade. Seria péssimo. Aí o que acontece? Uma outra coisa que eu sempre passo no podcast, que você trouxe muito, é o planejamento. Você tomar a decisão de prestar o concurso público é o primeiro passo. Isso eu não nego. Mas só essa decisão sozinha, ela não vai levar ninguém muito longe. Por quê? Você precisa ter um planejamento. E esse planejamento precisa levar em consideração a sua realidade do momento. Não adianta você ter um planejamento, objetivos que vão muito contra o que você está vivendo naquela fase da sua vida. E você teve a ideia de prestar banco, e a gente vai estacionar nesse momento aqui da entrevista no banco, mas você teve a ideia de prestar banco, talvez não porque você naquele momento se sentia vocacionado para o banco, mas aquela sua realidade do momento, de acordo com o planejamento que você teve, você percebeu que você migrando do vestibular para o concurso,
de acordo com os editais que tinham na praça, o banco era o que você conseguiria em menos tempo alcançar um resultado maior. E pelo jeito foi isso. E aí então, eu queria que você falasse um pouco para nós como é que foi sua preparação no banco, como é que foi o seu ingresso, e a gente dá continuidade aí. Legal, olha, Marco, precisamente isso, foi exatamente essas as razões pelas quais eu quis ir para o concurso público. Uma insatisfação com a iniciativa privada, essa coisa meio caótica que são os processos seletivos, a própria pressão que você tem, que você fala, pô, não sei se eu vou estar empregado amanhã ou depois de amanhã, tem tudo isso. Então, realmente, eu comecei a entender que o concurso era uma saída muito legal. Não sabia exatamente se era difícil ou não. Fui entendendo aos poucos. Eu me lembro de uma coisa, um ponto importante, que foi o que deu início ao meu planejamento. Foi uma coisa simples. Eu peguei aquele livro da FUVEST, que é uma espécie de apostila, que diz quais são os cursos que a faculdade, que a universidade oferece. Aí eu vi o curso de Direito, que não tinha nem passado pela minha cabeça, porque toda a minha carreira inicial foi na área de engenharia, né, na área técnica, eletrônica. Aí comecei a ver. Primeiro, falando coisas legais do direito, comecei a perceber que era um tema que eu acho que eu ia gostar muito mais do que o que eu estava fazendo. Já começava por aí. Depois eu vi essa possibilidade de cargos públicos. Falava muito, falava, olha, tem muitos cargos públicos que são privativos de bacharéis de direito, tem muitos concursos que pedem noções de direito, mesmo que não seja privativo de bacharel, então o curso de direito pode te ajudar a isso. Beleza. Eu vi isso, falei assim, olha, eu acho que pode ser uma saída para mim, né? Prestar direito e de repente fazer concurso depois. E aí eu comecei a estudar sobre concurso público. E foi nesse momento, eu realmente não era um cara vocacionado para trabalhar em banco, é verdade, não era mesmo, nem sabia. O máximo que eu conhecia de banco era justamente você ir ao banco, aquela coisa toda, pegar fila. É até uma coisa meio chata, né? Você não pensa muito bem assim de banco, você fala, meu Deus. Ainda mais se o banco for a Caixa Econômica Federal, né? Que é lotada. Exatamente. É difícil, né? Você vai lá, pô. Aí, beleza, eu já tinha essa ideia, mas quando eu comecei a estudar sobre concurso público, aí eu vi que e estudar, não estou falando que eu pegava livros sobre isso, mas ler, me informar mesmo, ler no jornal, pegar um pouquinho de água, né? Obrigado. Pode ir. Ler no jornal. Então comecei a entender que tinha apostilas, né? Já naquela época comecei a ver apostilas para concurso. Tinha uma apostila, acho que era da Central dos Concursos, que era bem famosa. Essa é famosa, essa é famosa. Todo entrevistado nosso que aparece aqui, que estudou um tempo lá atrás, em algum momento cita a Central dos Concursos, rapaz. Era para hoje essa Central ser a coisa mais rica do Brasil. Porque todo mundo, um dia que estudou lá atrás, passou por ela. É verdade. Continua. É verdade, e eu não sei por que ela não... Também acho que depois ela criou um nicho diferente e acabou não se desenvolvendo muito, né? Até porque depois veio as aulas online e tal, ela não conseguiu. Mas era muito importante. Eu lembro que eu peguei realmente uma apostila para o concurso, nem era da Caixa Econômica, eu acho que era do Banco do Brasil. E aí, já estava estudando para o vestibular. E você falou do planejamento, então acho importante falar também que a questão do planejamento foi... Ela teve um start para mim no momento em que eu comecei a pensar no vestibular. E aí eu pensei na questão financeira. Pensei nos meus pais, também não posso ficar sendo sustentado por eles aí. Então, pensei, olha, eu tenho dinheiro que eu consegui economizar. Quanto tempo eu vou ficar sem trabalhar? Quanto tempo eu vou poder ficar sem ter uma fonte de renda a mais? Aí você faz... Geralmente quem é concurseiro faz isso. Algumas pessoas estão trabalhando num lugar já tranquilo e falam, não, eu não preciso sair do trabalho, posso continuar trabalhando e estudando para concurso. Mas tem pessoas que não, né? Ou a pessoa está desempregada mesmo, né? Ou a pessoa está num trabalho que não permite que ela consiga estudar, porque ele é muito desgastante, tem que fazer muitas horas extras. Então, quando a pessoa... E a gente conhece muita gente, né, Marco, que faz isso. Quando a pessoa resolve estudar para concurso público e desse jeito assim, né, se aprofundando, né, o estudo integral, ela tem que fazer essa conta, né? Olha, vou ficar um tempo aí sem trabalhar, vou contar com a ajuda de outras pessoas, dos meus pais, né, da minha esposa. Tem isso, muita gente faz isso, né? Sim. E aí tá estudando. E ela percebe, ela tem que colocar uma espécie de deadline, né? Ela fala assim, olha, como eu sei que não dá para ficar infinitamente aí sem
sem uma renda, se eu começar a não passar nos concursos, eu vou ter que desistir uma hora. Então, geralmente as pessoas colocam lá um prazo limite, né, para passar no concurso. Eu fiz isso. Primeiro que eu coloquei plano A, plano B, plano C, que a gente costuma fazer isso, né? Olha, se não der para passar aqui na Sanfran, eu vou tentar então outro vestibular também de uma universidade gratuita, aí eu vou tentar depois me ver. Porque tinha também um pouco isso, né? Só o fato de não estar pagando a faculdade vai me ajudar. Se eu puder estar trabalhando num lugar que permita, né, que eu consiga estudar com mais tranquilidade, porque era uma coisa que me deixava bem triste. Eu sempre gostei de estudar. Sim. Comecei a fazer a faculdade de engenharia, por exemplo, e, não consegui estudar de jeito nenhum, porque o trabalho não deixava. Então, para mim, isso era importante. Quando eu vi concurso para bancário, eu vi que a carga horária do trabalho bancário era 6 horas, até hoje né? Até hoje, Aliás, só o gerente bancário, que não, mas... Só o gerente que não. O serviço bancário tem, de fato, um sindicato muito forte, tem umas vantagens nesse ponto. E aí para mim tudo isso foi determinante. Coloquei um prazo, uma meta, de fato, de estudar todas as matérias, tanto as que caíam no vestibular quanto as que caíam para o concurso. Nessa época, no prazo de 1 ano, se eu não conseguisse, aí eu pensei, vou voltar para a área de engenharia, para a área técnica onde eu estava. E foi isso. Esse foi o planejamento que eu tive. Graças a Deus, né? Graças à ajuda que eu tive dos meus pais, graças a todo mundo, né? Que estava na época, eu consegui fazer uma boa trajetória nesse ponto. Né? Consegui. E aí, quando fui aprovado na USP, foi mais ou menos na mesma época. Foi aprovado também no Banco do Brasil e na Caixa Econômica. Certo. Isso foi muito interessante. Por quê? Você foi aprovado em 2 provas diferentes, ao mesmo tempo praticamente. E aí você teve que migrar de um conteúdo para outro. Lógico, existia uma parte dele que era idêntica, caía nas 2 provas. Mas existia uma parte diferente que caía em uma, que não caía no outro, e caía no outro que não caía em nenhuma. Você se recorda como é que você fez para migrar? Para migrar não, porque você não migrou, né? Como é que você transitou ao mesmo tempo por essas disciplinas que eram diferentes? Como é que você conseguiu se organizar? Você lembra? Eu lembro sim, faz tempo, né? Claro. Faz tempo, mas eu lembro sim porque foi uma coisa muito marcante para mim isso, né? Eu estava muito focado nas matérias que caíam no vestibular, mas já existia aquela coisa, olha, português e matemática são as matérias mais importantes mesmo, você tem que estudar. Então já eram as matérias comuns com o concurso. O que faltavam eram as matérias técnicas, as matérias que eram exclusivas do concurso para os bancários, né? Que era técnico bancário, o cargo para o qual eu prestei, né? Era na verdade um emprego público, né? E eu lembro que eu vi mais ou menos quais eram as matérias que caíam, percebi que eram matérias mais específicas, que eu não tinha estudado nunca. E aí, o que eu fiz? Eu falei, olha, eu vou ter que então colocar um tempo pequeno para estudar pelo menos essas matérias que eu não estou vendo para o vestibular. Esse tipo de estratégia em que a gente busca aliar os estudos, a gente vê muito depois para outros concursos, né? Muitos concurseiros fazem isso, porque é muito desgastante. É até um problema assim, pode causar uma pressão psicológica muito grande e você fica estudando para um único concurso que aparece, sei lá, sai a cada 4 anos, por exemplo. É um negócio, é muita pressão. Muita, verdade. O ideal é você fazer o quê? Aliar estudos para poder, pelo menos, pegar um núcleo comum, né? Pegar concursos que tem aí um núcleo comum igual, mas conforme sai o edital, ou conforme aparece lá uma notícia de que vai sair o concurso, aí você começa a estudar as matérias específicas. Comigo foi assim, olha, eu comecei estudando por vestibular, só as matérias do vestibular. Quando o concurso se aproximou, o concurso do Banco do Brasil, no caso, se aproximou, eu comecei a estudar as matérias específicas para direito bancário. Eu lembro que eu comprei a famosa apostila lá do Central dos Concursos. Acho até que eu cheguei a pegar informações de outros lugares também. A época, a gente tá velho, né? A época a internet ainda estava no seu começo, tal, mas já dava para pegar algumas informações na internet. E eu lembro que isso foi muito importante, porque quando chegou no momento do concurso mesmo, teve Banco do Brasil e a Caixa Econômica, eu nem lembro qual foi que eu prestei primeiro, mas eram provas que aconteceram no intervalo, eu acredito que de 1 mês, no máximo, assim, foi muito, muito próximas as provas. Então, era um conteúdo igual, bem parecido, para ambos os concursos. E, olha, foi um negócio legal, para mim foi uma coisa muito boa. Tipo, o último ano do governo Fernando Henrique, esse concurso foi em 2002, que eu prestei. Eu passei no Banco do Brasil, eu passei mais longe. Na Caixa Econômica, eu não lembro qual foi a posição, mas eu passei bem a ponto de poder escolher onde eu ia trabalhar. E, então também tem isso, né? Você poder focar em algumas coisas para saber qual vai ser o posto de trabalho, né? Porque, olha, Marco, para mim,
essa foi uma benção muito grande. Porque eu passei lá na Sanfran. Para quem conhece aqui em São Paulo, a Faculdade de Direito da USP fica aqui no centro de São Paulo, né? Onde, aliás, está o estúdio aqui, né? No momento. No momento. Eu gostaria do quê? De escolher uma agência ou então alguma parte administrativa que eu trabalhasse que fosse próxima da Sanfran, para que eu pudesse ter um tempo maior nos estudos mesmo, poder ficar mais tempo na faculdade e tal. Deu tudo certo, né? Consegui passar numa posição boa, escolhi uma agência que ficava bem pertinho da Sanfran, no centro mesmo, na ladeira Porto Geral, com a Rua Boa Vista. Pra quem não conhece, viu, gente? Talvez você não conheça a ladeira Porto Geral e nem a Boa Vista. Mas eu vou te falar onde fica, que você, mesmo nunca pisando em São Paulo, você ouviu falar. Fica perto da Rua 25 de Março, mas do lado ali. Então você trabalhava no meio da muvuca, então. Exatamente, mas era muito legal. Vou falar a verdade, eu gostei, foi uma época muito boa. A gente se conheceu, né, Marco? Também no centro, estudando lá na Sanfran e tal. E o centro tem, agora talvez seja um pouco mais degradado e tal, mas é um negócio muito legal mesmo, né? Eu sempre gostei dos edifícios históricos, gostava dessa facilidade, da proximidade das coisas, né? E aí era realmente uma coisa muito boa. Eu saía do banco, ia estudar na Sanfran, passava a tarde estudando, porque eu estudava à noite, né? Então foi uma coisa legal. A estratégia deu certo, né? Tipo, a gente tem que contar com sorte também, né, cara, nessa coisa dos estudos, mas não há dúvida de que eu tava muito focado, tava muito empenhado mesmo. Isso aí minha família, quando lembra disso, sabe que eu tava bem empenhado mesmo. Então era realmente estudando todos os dias, final de semana. Então deu a estratégia funcionou e tive aí essa bênção de ser aprovado nas duas coisas. Nas três, né? Porque eu fui aprovado também nos dois concursos de banco. Aí eu resolvi escolher a Caixa Econômica, porque eu passei melhor nela e justamente por isso, porque eu podia escolher também um lugar. Pô, bacana. Então aqui já foi uma dica boa para quem está pensando em prestar concurso público para estatal, mais especificamente Banco do Brasil, Caixa Econômica. No momento a gente tem um concurso aberto da Caixa, mas logo vai ter Banco do Brasil, daqui a pouco volta a Caixa de novo, depois volta o Banco do Brasil. A gente também tem bancos bancos são estatais de alguns estados, né? Então a gente também tem pessoas que são de outros estados que prestam concurso no respectivo estado. E aqui a gente já viu uma vantagem do bancário, né? Jornada de 6 horas. Exatamente. Para quem está em iniciativa privada sabe qual é o preço de você trabalhar uma jornada de 6 horas de segunda a sexta, porque o banco não abre no sábado. Exatamente. E você, quando presta a Caixa Econômica Federal, é interessante que você tem uma chance de trabalhar em qualquer lugar do Brasil, incluindo perto de onde você mora ou de onde você estuda. E aí, quando a gente que mora em São Paulo sabe como é caótica essa cidade a ponto de se locomover. Então tem um valor imenso você conseguir trabalhar do lado de onde você quer estar. Exatamente. E aí, então, esse concurso te trouxe essa oportunidade. E você entrou jovem na Caixa Econômica. Quantos anos você tinha? Sim, eu tinha 20 anos. 20 anos, é isso mesmo. Eu fiz 21 em 2003, então eu estava com 21 anos, na verdade, porque, se eu não me engano, eu entrei já no segundo semestre. Eu fui chamado, né, para trabalhar na Caixa no segundo semestre de 2003. Ah, então certeza que quem chegava na agência achava que você era o estagiário. Com 20 anos, não sabia que você era o empregado público ali. Mas existe um fato curioso que eu lembro, que você não falou aqui ainda, mas eu já vou puxar sua memória. Do dia que você entrou na Caixa Econômica Federal ao dia que você foi promovido a gerente, porque eu lembro que você virou gerente da agência, passou quanto tempo? Cara, passou menos de um ano. Passou menos de um ano. Ou um ano, agora eu não lembro mais ou menos, mas é mais ou menos isso, assim. E foi muito rápido. Essa é uma das coisas também que eu acho que é bem legal de falar. Eu não sei dizer se os concursos para banco ainda tem essa mobilidade, mas no caso da Caixa Econômica, cara, é uma vantagem que eu lembro na época muito interessante, né? Você tinha uma mobilidade nos cargos muito grande. Era uma época boa, né? A gente estava vivendo uma época legal. Eu lembro que, olha, só para você ter uma ideia, estavam sendo construídas novas agências lá no centro, né? Já tinha um monte e ainda estavam. A demanda parecia exigir que as pessoas, que o governo federal, né, construísse mais agências lá. Porque a gente sabe que a Caixa Econômica, ela tinha
ela é um banco diferente porque ela compete com os bancos privados, né? Mas ela tem também algumas outras áreas que são instrumentos para o governo federal, né? Então, por exemplo, o fundo de garantia, bem famoso, né? Quem está na iniciativa privada sabe disso, né? Eu quero retirar o meu fundo de garantia, né? Fui demitido, quero retirar. Tinha um setor específico. Eu lembro que eu trabalhei em todos os setores da Caixa, que era uma coisa que se fazia mesmo, né? Para você aprender tudo e tal. Eu trabalhava na agência do Anhangabaú. Logo depois, fui chamado para trabalhar numa agência que ficava na Secretaria de... Acho que existe até hoje, né? Na Secretaria de Finanças da Caixa Econômica. Na Secretaria de Finanças do município de São Paulo, falando que, sem falar de política, mas só para lembrar, era o governo federal, na época de 2003, era o primeiro ano do governo Lula, e a Marta Suplicy era a prefeita de São Paulo. Então existia um acordo lá entre o governo federal e a prefeitura. A Caixa Econômica ia ajudar a prefeitura a fazer, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Então tinha muitos programas sociais que eram feitos naquela época, e aí o pessoal da Caixa que ia fazer assinatura de contrato. A gente ia em lugares, loteamentos que tinham sido invadidos, né, ocupados, e aí havia regularização dessas casas e a Caixa Econômica ajudava. Então era um monte de coisa bem legal. Para quem gosta dessa parte política, era bem legal também, né? Você vê que estava fazendo alguma coisa para ajudar as pessoas. Como tinha realmente muita coisa para fazer, naquela época surgiram muitas vagas. Então não demorou para ter uma vaga como gerente de pessoa jurídica. Depois eu fui até para outra agência para isso, virei caixa, tem várias coisas, né? Você trabalha no setor de fundo de garantia, que ajuda as pessoas nessa parte. Você pode ser caixa, vai trabalhar mexendo com dinheiro mesmo, tá? Até você ganha um adicional por isso. Você trabalha com gerente, você ganha um valor bem maior. E tem vários níveis de gerência, inclusive o gerente geral, né, que é um cargo muito bom. Aí você demora um pouco mais para chegar, mas o que me espantou na Caixa Econômica nessa época, e eu via isso até uma diferença em relação à iniciativa privada, que eu já tinha trabalhado um bom tempo, é a mobilidade. Amigos meus viraram gerentes, algumas pessoas que eu conheci que eram gerentes foram para Brasília trabalhar na superintendência, porque tem essa coisa, né? A Caixa é muito grande, né? O Banco do Brasil também, né? Sim. Então, as ramificações, é um negócio enorme, né? Então, você tem muito lugar para trabalhar. Muitas áreas, superintendência, muitas áreas administrativas, que não vai ter atendimento ao público. Para quem não gosta de atendimento ao público, também é uma boa. Você pode. Eu nunca tive problema com atendimento ao público, achava da hora, né? Legal, você é carismático, pô, deve dar um sucesso. Assim. Você vê ajudando as pessoas, é uma coisa legal. E é bom porque boa parte do trabalho na Caixa é esse mesmo, né? Então você vai virar gerente, para isso você tem que trabalhar com o público, não vai conseguir sem trabalhar com o público. Então, isso é uma coisa bem legal. Cara, eu vou falar, eu tive boas amizades na Caixa. Eu lembro que era um trabalho que eu gostava de fazer. Você é o segundo que passa aqui, que passou em banco estatal, que fala que gostou, né? Passou aqui, tá no ar já a entrevista, o Fábio Guzzi, e ele comentou que adorava trabalhar no Banco do Brasil. Cara, eu assisti a entrevista do Fábio, muito legal, muito boa. Aliás, recomendo, hein, gente? Assistam aí a entrevista que ele fez com o Fábio Guzzi, que é nosso amigo. Eu também conheci ele na mesma época. E de fato, né? Pra você ver que é uma questão de perfil. Eu tenho certeza que vai ter gente que não vai gostar de trabalhar em banco. Sim. Né? Mas eu tenho a impressão de que os bancos públicos já são melhores, já tem uma questão um pouco melhor. Você tem que bater metas? Tem, mas você não vai ser mandado embora porque você não bateu meta. Exatamente. Essa é uma questão, né? Você pode não conseguir avançar em algumas coisas, mas diferente de um banco privado em que você começar a não bater metas, lá uma hora você vai ser defenestrado aí. Não é? Não, e era exatamente isso que eu estava aqui pensando. Quando você estava falando, me surgiu aqui um desenho na cabeça. Porque o grande problema da iniciativa privada, talvez o grande, ou se não for o grande, é um dos maiores, pelo menos, é a insegurança. Hoje você está ali, amanhã você está mandado embora. E no serviço bancário, isso está sendo cada vez mais comum, a demissão, porque as agências elas estão fechando por conta que hoje os bancos digitais estão dominando o mercado e também os próprios bancos eles estão estruturando mais digitalmente. Só quando a gente fala de banco estatal, ele, como você bem lembrou, ele concorre com outros bancos, mas ele tem diversos braços relacionados a demandas que são estratégicas do governo. E daí, se hoje nós temos uma realidade que boa parte dos bancos estão fechando as agências, isso pode estar acontecendo com Caixa Econômica e Banco do Brasil, mas numa proporção menor. Por que numa proporção menor? Porque ainda são bancos que precisam atender o público pessoalmente, Caixa Econômica. Então, até esse cenário de diminuição de agência, de
perda de emprego não tem, porque é estatal, mas diminuição de agência acontece uma incidência menor do que na iniciativa privada. Mas um motivo aí para quem quer prestar concurso público para banco, né? Hoje, basicamente, a nível nacional, estou falando, nós temos 2 aí, Caixa Econômica e Banco do Brasil, é uma boa opção, né? Como a gente viu, o Eduardo Godinho aqui virou gerente em 1 ano. Você passou no concurso e virou gerente em 1 ano. Quando a gente fala em concurso público, quando a gente fala em outros lugares, 1 ano você tentar estágio probatório. Você ainda está ali tentando ali ficar estável. Na Caixa Econômica ele virou gerente em 1 ano. Porque também, me corrija se eu estiver errado, né, Godinho? No banco, você não tem os 2 anos de estágio probatório que tem no serviço público. Você tem um período de experiência de 90 dias, igual na iniciativa privada, Exatamente. né? Então, rapidinho você fica estável, 90 dias. 90 dias. É quase que instantâneo. A gente que presta concurso público, por exemplo, um tribunal, para ser procurador, que é o meu caso, a gente adquire estabilidade, mas não é inicialmente momentâneo. A gente precisa de 2 anos de estágio probatório. E a maioria das vezes dá certo, né? Dificilmente alguém reprovar no estágio probatório, mas você tem o estágio probatório, você tem que esperar 2 anos. Na Caixa Econômica, você tem ali um período de experiência de 90 dias e 1 ano você pode virar gerente. É isso mesmo. É relâmpago o negócio. E no Banco do Brasil também, viu? Eu tenho conhecidos que trabalharam no Banco do Brasil que também falaram que você conseguia virar gerente rapidamente. Tinha uma coisa... realmente é legal. Eu acho que é uma carreira boa. Eu acho que eu falo de verdade, eu não tinha vocação para ser bancário. Eu sempre pensei com uma escada mesmo, né? Não vou também negar. Eu achava que ia me ajudar, porque eu ia trabalhar enquanto estava estudando, poder ter meu dinheiro. Eu lembro que a minha primeira viagem para o exterior, aliás, as primeiras férias que eu tirei, assim, né? Foram na Caixa Econômica. Eu fui de mochilão lá pra Argentina e tal. Nas primeiras férias que eu tirei, foi uma coisa muito legal. Então eu tive essa tranquilidade, né, pra poder fazer as coisas. Mas logo depois, fiquei um tempo, tanto que depois, mesmo sendo gerente, eu abandonei a Caixa. Mas depois a gente conta essa história aí, né? Por que eu fiz isso. Mas o que eu acho que é mais legal é que os concursos para banco são ótimos concursos de entrada para quem é concurseiro. Perfeito. Não sei se você vai querer falar sobre isso. Não, mas eu vou pegar esse gancho. Mas é uma coisa, eu acho sensacional. Porque é um concurso que te ensina a ter uma disciplina para estudo. Não exige que você tenha um leque muito grande de disciplinas para estudar, mas você tem que ser bem focado nas poucas que tem. Eu acho que agora, inclusive, os concursos do banco já tem mais disciplinas, já está um pouco mais difícil, né? Mas ainda assim, é um ótimo concurso de entrada, eu acho. Perfeito. Eu vou falar. A gente volta naquele tema da estratégia. A gente tem que ter uma estratégia para aprovação alinhado com a nossa realidade. E aí, concurso de escada, concurso meio, que a gente chama, várias pessoas dão nomes diferentes. Eu, particularmente, tenho as minhas mentorias e indico para muita gente, às vezes, focar num concurso intermediário, porque aquilo está mais próximo da realidade dela, e eu faço isso quando eu percebo que a pessoa tem perfil, que se ela for aprovada, ela vai continuar estudando, o que não era o meu perfil. Eu acho que eu até lamento muito de que quando eu fui concurseiro, eu sentia que se eu fosse para algum lugar, passasse em algum lugar, eu certamente pararia de estudar, não teria mais pique. Então, eu comecei a me boicotar para eu não prestar concurso meio. Não porque eu achasse indigno, não porque eu achasse que não era bom, mas era porque eu reconheci que o meu perfil era de estacionar. Eu pensava comigo, eu tenho certeza que se eu passar num concurso intermediário, que vai ser muito bom, a realidade é melhor do que a minha quando só estudava para concurso, mas dali eu não vou sair. Então falei, é que nem dieta, né? Quem tá fazendo a dieta, a melhor maneira é não comprar porcaria para ter em casa para comer, porque senão você vai abrir o armário e vai comer. E aí não que eu tô chamando o concurso de porcaria, mas eu tô falando da comida em si, da alimentação. Agora o concurso intermediário, ele tem o seu valor, ele é importante, ele ajuda muita gente como concurso escada, mas a mim, no meu perfil, eu tinha certeza que não ia me ajudar, eu ia estacionar ali. Então eu não usei como estratégia, mas essa estratégia eu indico para a maioria das pessoas. E é verdade, o banco tem uma jornada reduzida. E para quem quer continuar estudando, isso ajuda muito. E o banco você pode trabalhar perto de casa, porque a maioria das pessoas aqui tem uma agência da Caixa Econômica perto. Exatamente. Ou do Banco do Brasil, da sua casa, verdade. Ou do lugar que estuda. E aí, jornada de 6 horas. Uma locomoção reduzida, porque você pode trabalhar perto da sua casa ou perto de onde você estuda. Cara, para quem quer concurso meio para continuar estudando, talvez seja uma das melhores opções. E foi isso que aconteceu com você. Porque você saiu da Caixa Econômica Federal, a gente vai chegar nisso agora, porque você não parou aí, né? Você foi aprovado outras coisas que a gente vai falar disso já. Mas como é que foi sua saída da Caixa?
Olha, foi também uma decisão difícil, viu? Assim como foi uma decisão difícil abandonar a carreira que eu estava criando, que era uma carreira técnica, porque tem isso, né? A gente vê com medo. Pô, eu sou formado, eu fiz colégio técnico, né, na Federal. Era técnico em eletrônica. Já tinha tido experiência trabalhando na área técnica. Então, sinceramente, muitas pessoas, meus pais mesmo, ficavam temerosos, assim, falavam assim, pô, mas você vai abandonar, você já tem uma carreira, é só mandar currículo, entrar em outra empresa, tal. É verdade, mas eu já tinha percebido, já tinha sido uma mudança grande na minha mente, eu já tinha percebido que não era isso que eu queria uma coisa que me desse mais tranquilidade. E a Caixa deu isso. Aliás, isso tem a ver mesmo com o que você falou, cara. Para muitas pessoas, a gente tem que se conhecer. Isso é uma coisa importante, né? A gente tem que se conhecer. Realmente, para muitas pessoas, vai prestar o concurso para a Caixa, vai ficar lá. Primeiro porque pode gostar, realmente, de verdade. Porque tem um plano de carreira bom. Então, você vai ter uma vida digna, vai ser bem legal. Mas se você tem outras vocações, outros sonhos, e você fala assim, ó, isso pode me cansar um pouco, é melhor realmente não prestar o concurso no meio. Eu concordo absolutamente. No meu caso, quando aconteceu, já está já no terceiro, quarto ano da Sanfran, não lembro, começaram a surgir vários questionamentos, né? Pô, eu quero me aprofundar no direito, eu quero continuar aqui na Caixa. Tinha isso, as pessoas me falavam isso, os próprios gerentes que eram amigos meus falavam, eles me deram muitas possibilidades. Eu lembro que como a Caixa tinha, realmente não sei se isso mudou, mas naquela época eram boas oportunidades mesmo. Para você ter uma ideia só, eu consegui trabalhar num horário que tinha uma parte de atendimento ao público, mas a outra parte não era, eu não era gerente ainda. E nessa parte, esse horário que eu consegui era das 8h30 às 2h30. 8h30 da manhã às 14h30. Eu lembro que a gente tinha um almoço que era de 15 minutos, mas você pulsava mais tempo, era um combinado lá com a galera. Eu saía 2h30 da 2h30 da tarde. 2h30 da tarde. É o sonho de todo trabalhador desse Brasil. Não é verdade. 2h30. O que eu fazia? Eu ia direto para Sanfran. Foi um período lá, não foi sempre que eu consegui isso, mas foi um período muito bom e eu ia para estudar. Naquela época, se eu tivesse aquela ideologia concurseira mesmo, meu Deus, eu ia estar estudando para concurso o tempo todo lá, mas não, eu era, você sabe, né? Uma das minhas maiores paixões é o estudo acadêmico, o estudo de filosofia. Sim. Era o que eu fazia. Eu ia lá para São Paulo, ficava estudando muito tempo lá, para as matérias da faculdade, para a filosofia do direito, que era a área na qual eu me especializei. Então eu aproveitei muito, mas aproveitei demais. E isso foi muito bom para eu conseguir fazer um bom trabalho de conclusão de curso. Foi muito bom para conseguir depois fazer o mestrado. Sim, né? E já vai chegar aí já. Então tudo isso ajudou, não tenho dúvida. A Caixa Econômica me ajudou nesse ponto. Mas nesse momento já estavam suando, estavam aparecendo para mim algumas dúvidas sobre continuar. Tinha coisas boas, né? Mas eu falava, e foi realmente um decréscimo, porque só para vocês entenderem, né? É um escândalo isso, mas eu saí da Caixa Econômica para ser estagiário. Eu lembro que você foi estagiário da Procuradoria da USP, sim, né? Sim. Ganhando menos. Eu cheguei a trabalhar em escritório, fui estagiário de escritório muito pouco tempo, porque aquela coisa de novo, né? Me vi de novo na iniciativa privada. Não gostou. Não gostei de novo. Você é para ser estagiário, até no setor público você preferiria, melhor, né? Não tem nem o que falar. Sim. Foi muito bom. Cheguei a ser estagiário no IBCCRIM, que foi muito legal também e tal. E na Procuradoria da USP, que foi sensacional. Aprendi pra caramba e tal. Então, foi importante para eu evoluir no direito, né, cara? Pra poder também trabalhar na prática com as coisas que eu estava estudando. Então, tudo isso eu sentia. Foi difícil? Foi muito, cara. Foi muito difícil, porque até mesmo, né, conversando com meus pais, eles mesmos ficavam em dúvida. Falavam assim, será que vai sair de um cargo aí que você tem uma certa estabilidade? Porque tem mesmo. A gente costuma dizer que no emprego público não é estável e não é mesmo do ponto de vista formal. Mas você tem uma estabilidade, entre aspas, maior do que Não, sem dúvida. Privada, né? Para quem que está assistindo o podcast e não sabe, quando você presta um concurso público para ser um servidor público, tem essa diferença, né? Empregado público e servidor público. Os dois são concursos públicos, mas o empregado público trabalha normalmente na administração pública indireta no regime de CLT. E essa é verdade. Quem trabalha na Caixa e na Caixa no Banco do Brasil, por exemplo, na Petrobras, por mais que passe um concurso público, vai ser a carteira assinada, regime de CLT. A gente chama de empregado público. Servidor público é quem se submete ao estatuto, não tem a carteira assinada. O servidor público ele tem estabilidade depois de 2 anos. Quem tem emprego público, né, carteira assinada, não adquire a famosa estabilidade, mas só pode ser demitido por justa causa e mediante um processo
processo administrativo disciplinar, algo parecido com disciplinar. Ou seja, gente, não tem ali a estabilidade na lei, porque a lei não fala. Mas olha só que precisa para ser mandado embora de um banco, por exemplo, Caixa Econômica, Banco do Brasil, da Petrobras. Você precisa cometer uma falta grave que caiba justa causa. Só que você não é mandado embora de imediato, como acontece na iniciativa privada, que seu chefe falou, isso aqui é justa causa, toma. Ela precisa abrir um processo administrativo, te dá o direito de se defender, e aí só ao final, após você se defender de todas as instâncias, se concluir que você tem que ser demitido, aí você é demitido. O que é isso na prática que não estabilidade? Exatamente. Só não tem um nome, mas Exatamente. na prática é a mesma coisa, porque no serviço público, aquele que tem estabilidade, vamos chamar assim, no serviço público, ele só pode ser mandado embora por decisão administrativa depois de um processo disciplinar. É a mesma coisa. Então a estabilidade acaba acontecendo. A única diferença é que o empregado público é adquirido depois de 90 dias. Né? Exatamente. A gente que é servidor estatutário é depois de 2 anos. Aí já é outra história, né? E, cara, e olha só, eu imagino como é que foi para seus pais. Porque é natural do ser humano, quem ama os seus filhos, que é a maioria, porque tem pai que bota filho no mundo e some, mas os pais que cuidam do filho, eles depositam no filho e querem que o filho faça aquilo que eles não conseguiram fazer. É verdade. Então é natural dos pais entrar numa crise assim de preocupação quando vê você tomando uma decisão que vai contra aquilo que eles acreditam. E os nossos pais foram pessoas simples, foram pessoas que foram educadas para ter empregos e ter uma família. E você, quando toma uma decisão dessa, porque você não tomou uma decisão de sair da Caixa Econômica Federal para poder vender alguma coisa, ser empreendedor, que não quer desmerecer, mas isso é um risco muito grande. Mas para tentar sorte alguma coisa que você não tinha um planejamento. Ou então você não quer mais trabalhar, quer ficar em casa. Nada disso. Você saiu da Caixa para seguir outros projetos. Mas isso ainda parecia algo que parecia uma decisão mais próxima da sua imaturidade. Sim, e que você iria quebrar a cara do que propriamente uma decisão que estava alinhada com algo que poderia dar mais certo que a Caixa Econômica, que foi isso que aconteceu. Sim. E nós vamos chegar agora. Porque para quem não conhece, o Eduardo Godinho, mais uma vez aí colocou a vida dele em teste na medida em que ele teve que estudar para mais de uma prova ao mesmo tempo, foi nesse momento. Sim, verdade. Porque você terminou a faculdade de Direito, isso eu lembro, e aí você estudou ao mesmo tempo para terminar a faculdade, claro, para entrar no mestrado na USP, para prestar o exame da OAB, porque quem faz faculdade de Direito acaba prestando o exame da OAB, e você também prestou concurso para escrevente do TJ. Exatamente. Ao mesmo tempo. E detalhe, gente, ele conseguiu tudo isso. Ele terminou a faculdade em dezembro, entrou no mestrado logo em seguida, para fazer filosofia do direito na USP, né? Passou no exame da OAB no 5º ano da faculdade, terminou a faculdade, claro, e também passou para escrevente do Tribunal de Justiça. E agora a gente vai falar nesse momento aqui, dessa sua fase da vida, se lá atrás você teve que estudar para o vestibular e para a Caixa Econômica, que eram 2 provas, agora você teve que estudar para um monte de coisa ao mesmo tempo. Como é que foi isso? Isso foi bem difícil. Eu fico feliz de estar falando com o Michael, porque o Michael acompanhou um pouquinho disso. Ele me conheceu nessa época, exatamente. Exatamente. Né? E ainda tinha essa coisa, né, de falar, pô, eu sofria, porque eu tinha muita vontade de estar mais focado nos concursos. E aí tinha realmente essa coisa, tem que estudar para o mestrado também. Foi uma coisa difícil, não foi mesmo. Mas não foi nada fácil, mas eu lembro que o que me salvou nisso foi, mais uma vez, estratégia mesmo. Você saber colocar o tempo certo para cada momento de estudo, colocar na hora do seu dia lá, nesse momento eu vou estudar para o mestrado, nesse momento aqui eu vou estudar para concurso. E não tem jeito, não tem mágica, né, cara? Todo mundo que está estudando para mais de uma prova, e acontece mesmo, né? Mesmo para quem é concurseiro, está fazendo 2 concursos, vai ter que fazer esse tipo de conciliação. Parece que dá trabalho inicialmente, mas depois você vai pegando um jeito. E é exatamente o que eu fiz. Dava trabalho. Eu lembro que eu até me queixava com você. Eu lembro que a gente conversava muito sobre isso, né? Pô, que difícil, né? Eram matérias muito diferentes. Porque tem isso também, viu, gente? Imagina, você estudar para o mestrado, as matérias são totalmente diferentes do estudo para concurso público. Sem dúvida. Público, sobretudo na área jurídica. Eu estava prestando concurso para um cargo de nível médio. Mas era num órgão jurídico por excelência, né? Era o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então caía muita matéria jurídica, praticamente a maior parte, assim, esmagadora das matérias eram jurídicas, e caía português e matemática também. Ao mesmo tempo que eu estava estudando para isso, eu também estava estudando para o exame da OAB, né? E para o mestrado, que é totalmente diferente, né? Aí o estudo do mestrado é muito mais aprofundado, leitura de textos mais complexos. A minha área, que era a filosofia do direito, exigia realmente estudo de
autores em outros idiomas. Nossa, foi difícil. Foi uma época difícil de conciliar mesmo. A cabeça dá uma... Você tem que estar com tranquilidade. Eu acho que vários aspectos da sua vida tem que estar mais em paz também. Você tem que tentar colocar as coisas nos seus lugares. Um tempo certo para estudar para concurso. Então, por exemplo, você coloca lá, de manhã eu vou deixar para estudar para concurso. Aí você vai... E na época, só para vocês lembrarem, eu estava trabalhando também, porque eu estava estagiando. O estágio na procuradoria também eram menos horas, assim, mas ainda assim, né, não dava para faltar no estágio. Então eu tive que conciliar. Eu lembro que, se eu não me engano, o que eu fiz assim de mais importante, eu acabei privilegiando um pouco o mestrado, porque era uma meta muito importante para mim na época. Então, eu deixava a maior parte da semana estudando para mestrado, e para a OAB, né? Porque eu tinha que também... Não adiantava nada passar... você terminar o curso de Direito e não passar na OAB. Essa é uma coisa... Foi tranquilo a OAB na minha época. Eu lembro que foi legal de fazer. Mas você tinha sempre aquela insegurança, né? Então, eu lembro que eu deixei os finais de semana para estudar para o concurso do TJ, e aí um pouquinho também da semana. Foi difícil, viu, Marco? Foi uma época de conciliações. Mas, olha, mais uma vez, né? Agradecendo meus pais, tinha minha família que estava lá comigo, me ajudava, né? Foi uma época que valeu a pena. Valeu muito a pena, na verdade. Valeu muito a pena. Perfeito. Para quem não sabe, porque eu também acabei pegando um pouco da parte acadêmica. Estudei para concurso, peguei a parte acadêmica. O mestrado também não gente. Você chegar lá e falar, vou me matricular no mestrado. Você presta uma prova. É um processo seletivo igual do vestibular, só que com a matéria mais teórica e mais focada naquela fase da sua vida. Não é o vestibular, cai matemática, português, história, geografia. Quando você presta a prova do mestrado, cai aquela disciplina que você quer fazer mestrado. No caso, o Godinho queria filosofia do direito. E era um assunto que não cai em concurso público nenhum, não cai no exame da OAB, e aí você tinha que conciliar as disciplinas da prova para o processo seletivo do mestrado em filosofia do direito, as disciplinas da OAB, que exigiam aprovação na primeira fase e uma peça prática na segunda, e que nada disso que eu falei até agora combina com o concurso para escrevente do TJ. Exatamente. E aí, você conseguiu conciliar tudo isso. Eu confesso a você que, se você fosse meu mentorado nessa época, eu ia falar para você que eu não sei como é que você dá conta disso, né? E você conseguiu. E você vê o poder do planejamento. Verdade. Estudar aleatoriamente não tem como. Uma, pela concorrência que existe hoje nas provas, né? Hoje tem gente estudando o tempo todo focado, mirando numa coisa só. Como é que a pessoa vai chegar lá e querer estudar sem um mínimo de organização? Dificilmente ela vai conseguir se sagrar vencedora, né, diante de um concorrente, por exemplo, que está focado naquilo. Então, o foco é preciso e é preciso a organização. E esses dois empenhos aí você conseguiu ter e se sagrou vencedor muito bem. E aí você conseguiu tudo. Passou no exame da OAB, não advogou, mas passou no exame, e o dia que você quiser advogar, que você puder advogar, claro, porque hoje você não pode por causa do seu cargo público, mas você vai lá e faz sua inscrição na OAB, que você pode, não precisa mais prestar prova. Exatamente, tranquilo. Tranquilo. Você hoje terminou seu mestrado, você virou mestre em filosofia do direito, e você hoje dá aula na escola da magistratura, dá aula no estratégia, aliás, é verdade, eu também tenho isso também, até esqueci desse detalhe, porque eu dou aula no estratégia, e o Eduardo Godinho também deu aula na pós estratégia, dá aula ainda, eu tinha esquecido desse detalhe, dá aula. Mestrado acaba levando a gente para dar aula, e você é escrevente do Tribunal de Justiça, que é o seu cargo público. Sim. E nesse seu cargo público, você teve uma trajetória no tribunal. Você consegue contar para nós, resumidamente, onde você entrou, o que você fazia, de onde você migrou, o que você faz hoje? Sim, consigo sim. Olha, eu já faz tempo, né? Agora a gente está falando de a instituição, né, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é a instituição onde eu estou trabalhando há mais tempo na minha vida mesmo. Então agora já passei por muitos lugares antes, mas foi uma das coisas mais legais mesmo pra mim. Primeiro que aquele alívio, né, Michael? Sim. Que é o alívio da gente, depois de ficar um mó tempão estudando pra concurso, estudando pra um monte de coisa, você sai da faculdade desempregado, porque é verdade, né? Se você foi, eu no caso, fui estagiário de uma autarquia pública, que era a USP, você não pode ser efetivado, né? Quando você é estagiário de uma empresa pública, de um órgão público, você não vai ser efetivado, porque você precisa fazer concurso para entrar nesse órgão. Então, você já sai da faculdade desempregado, que foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Então, era muito importante eu passar no concurso. Então, os estudos para isso, né, no finalzinho da faculdade, não precisa ser direito, qualquer curso que você esteja fazendo, o final da faculdade gera uma crise mesmo, porque você quer, eu acho que no direito é até um pouco maior, né? Porque você tem um leque muito grande de opções, e aí você tem que saber o que você vai fazer e, inclusive, já criar os meios para
para conseguir aí os seus objetivos, né? Então você tem que saber o que fazer e aí já criar esses meios. É difícil, não é tão fácil não. Uma época da vida que está sempre conturbada. Mas para mim foi interessante, eu consegui conciliar essas coisas e foram 2 grandes vitórias. O mestrado foi importantíssimo para minha trajetória profissional, porque graças ao mestrado eu consegui várias coisas, e passar no TJ também foi extremamente importante. É um lugar que eu amo, né? Realmente é a instituição na qual eu amo trabalhar. Eu passei no cargo de escrevente no TJ, mas para quem conhece minimamente como é que funciona lá a estrutura dos tribunais de justiça, você tem possibilidade, uma ampla possibilidade até, de deslocamento, né, nos cargos do tribunal. Você começa como escrevente ou como técnico, depende do tribunal, e você tem cargos comissionados nos quais você pode atuar. Aí é depender de como você está atuando já no seu cargo de entrada, né? Se você consegue se dar bem, ter uma boa visibilidade perante as autoridades que trabalham lá, as chefias. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu consegui, eu já comecei trabalhando em gabinete, logo que eu entrei, trabalhando com direito tributário, que é uma área que eu nem imaginava quando estava na faculdade que eu fosse gostar, e acabou que virou uma das minhas áreas preferidas. Eu trabalho há bastante tempo com isso. Comecei trabalhando com tributário lá. Fiz bastante coisa no tribunal, viu, gente? Eu cheguei a trabalhar durante um tempo na comissão processante permanente. Não sei se eu cheguei a falar por Falei, né? Falou, você até comentou dos motoristas que tomam multa. Exatamente. Quem é motorista do tribunal, quando toma multa dirigindo o carro, ele se submete a um processo disciplinar para explicar a multa que ele tomou. Você contou já. Então a pessoa bate no carro do tribunal. Eu sempre falo isso, né? Se você vai lá e raspa seu carro em outro, torce para que esse carro não seja um carro, um bem público, né? Um carro de uma instituição pública. Porque aí você provavelmente vai ter um processo administrativo para trabalhar, para ter que pelo menos depor. Isso acontecia direto, né? Não, isso aconteceu comigo esses dias. Esses dias eu tava no trânsito. Eu tava no trânsito e uma motoqueira se acidentou na minha frente, atrás. Ela não bateu no meu carro, mas ela se acidentou perto. E naquela questão instintiva, a gente quer ajudar. Então saí do meu carro, parei meu carro, saí do meu carro, né, falei, porque eu quero ajuda, tal, etc. Aí chamamos o SAMU. E ali, durante a conversa, eu descobri que era policial militar que estava indo para o serviço. Caramba! Passou alguns dias, chegou lá no órgão que eu trabalho, porque, né, a polícia chegou, aí prestei esclarecimentos ali na hora, pegaram meus dados. Aí chegou no órgão que eu trabalho uma notificação para eu ser ouvido no disciplinar dela que a polícia militar instaurou. Exatamente. Eu falei, gente, eu só fui socorrer a mulher, eu já tive que passar a manhã inteira no disciplinar. Chato, né? Eu nem arranhei a moto dela, que era dela privada, como você mencionou. Muito pior, eu só socorri. Só socorreu. Só socorri, eu tava ali. Você vê que é um trabalho, né? Mas é isso. Eu adorei trabalhar na Comissão Processante Permanente, foi uma das coisas mais legais. Lá, só para vocês saberem, é um órgão do tribunal que é formado por funcionários que são incumbidos de julgar os seus colegas nas infrações disciplinares. Então, nas procuradorias em geral tem isso também, né? Em geral, os cargos de Estado tem, né? Sempre tem alguma comissão que faz esse julgamento, né? Sim. Porque a gente sabe que no direito administrativo você tem faltas, além de a pessoa pode cometer crimes, pode cometer ilícitos civis, mas pode cometer ilícitos administrativos, e é isso que a gente julga nas comissões processantes. Foi uma época muito legal lá no tribunal. Depois eu saí, voltei a trabalhar com tributário. No tribunal nós temos um cargo que é um cargo de assistente jurídico, que é um cargo de assessoria, que é privativo de bacharel de direito, né? E é um cargo muito legal, você tem a possibilidade de trabalhar assessorando as câmaras, né? Só para vocês saberem, as câmaras são os órgãos de segundo grau. São os órgãos que justamente reformam ou mantêm as sentenças de primeiro grau. Então, um baita trabalho legal. Já faz um tempo que eu faço isso, com muito gosto, eu gosto bastante mesmo. Então, foi uma jornada legal. No tribunal, não tenho o que falar. Foi uma jornada muito boa, que me propiciou muitas alegrias, né? Sempre falo, né? A Irene, né? Minha esposa, que o Marco conhece, a gente pôde viajar para muitos lugares graças a isso. Não só conheço, pessoal, como foi que eu apresentei a Irene para ele. Exatamente. Né? Se hoje ele tá casado, ele deve, de certa forma, isso a mim, né? Mas eu nunca cobrei nenhuma taxa aí pela minha amiga que ele levou. Embora eu digo levou, porque a minha amiga deve estar vendo esse podcast agora. Hoje é muito raro falar com ela, viu? Mas adoro, ela também é servidora pública, já convidei para vir aqui, mas eu conheço. Ela é mais tímida. Ela é mais tímida.
mais tímida. Por mais que o bate-papo é descontraído, ela é tímida. Mas quem sabe? Quem sabe. E a carreira dela é muito legal também. Ela é analista de promotoria lá no tribunal dela. Ela trabalha no Ministério Público, outro órgão também importante aí, né, do judiciário, do sistema judicial brasileiro. E, pô, ela poderia até falar um pouco sobre a carreira, que é bem interessante. Mas, voltando aqui para falar sobre o Tribunal de Justiça especificamente, lá você tem muitos cargos. Recentemente até, eu fui chamado, mas acabei não aceitando, mas eu fui chamado para trabalhar na área de licitações lá do tribunal. Achei que era melhor continuar onde estou, né? Mas bem legal, né? Também lá tem muita oportunidade. Bom, só para vocês entenderem, o tribunal é gigantesco, né, gente? Sim, é o maior tribunal do Brasil. Aliás, o maior tribunal do mundo, né? Dizem, muita gente fala, e deve ser mesmo, porque é muita coisa. 55 mil funcionários, gente. É uma cidade, É uma cidade, né? Então é muita coisa mesmo. Você tem uma estrutura muito grande. Eu acho até que o respaldo para os servidores é muito legal, né? Você tem sindicatos mais fortes, as associações dos servidores acabam sendo mais fortes, porque é muita gente, né? Então isso é uma coisa legal. Também é outra coisa que graças ao tribunal, né, consegui muita coisa, estou feliz hoje e não me arrependo de ter saído da Caixa Econômica, porque realmente eu queria trabalhar com direito, que é o que eu faço. O tribunal permite que eu concilie esse trabalho, né, como servidor público com o trabalho de professor. Então, aliás, outra coisa legal no tribunal, que o tribunal tem as suas escolas, né? Escola dos servidores, escola da magistratura, que me chamam muitas vezes para trabalhar. Tenho feito muito. Aliás, agora mesmo já estou elaborando um novo curso para magistratura, então tá bem legal. Eu realmente me encontrei no tribunal, né? Já faz mais de 10 anos que eu estou lá. Então já é realmente uma carreira já consolidada. Já pude, inclusive, incorporar, né, os valores salariais. Então, outra coisa boa também, porque já dá uma estabilidade extra, né? Não precisa nem falar quanto é que você ganha, que eu não vou perguntar isso. Mas essas incorporações já devem ter dobrado seu salário, triplicado. Ou seja, você entra no tribunal, pessoal, e você entra no tribunal e, cara, o tempo vai te levando a você dobrar, triplicar o seu salário, porque a carreira leva a isso. Isso é muito bom também. Muito bom. Você tem a sexta parte, quinquênio. Agora, com a reforma administrativa, algumas coisas vão acabar, né? Mas quem conseguiu incorporar, graças a Deus, tem essa alegria aí, né, cara? Sim. Mas é isso, realmente o tribunal, quando eu vejo a minha trajetória e vejo que passei por essas instituições públicas, só me acrescentou mesmo. Em nenhuma delas, assim, eu fui triste trabalhando, sério mesmo. De verdade, mesmo na Caixa Econômica, se tivesse acontecido por alguma razão não tivesse saído de lá, eu acredito que eu estaria bem feliz lá também, viu? Mas acho que muito mais no tribunal, porque primeiro que eu trabalho com direito, né? Trabalho hoje dando aula, as aulas que eu também envolvem muito das coisas práticas que eu faço no tribunal. E você sabe como é que é? O Michael, né, sabe melhor do que ninguém, da aula de direito administrativo, trabalha na procuradoria, você consegue ver muita coisa na prática que você ensina para os alunos, e é a melhor coisa, né? Você ter exemplos práticos para dar. Então, não tem o que falar. É o direito vivo, né? Você vê o direito vivo. Exatamente. Eu não vou pressionar você agora falando do seu atual momento em termos de números, mas o estudo para concurso virou uma constância na sua vida há muitos anos e você acabou não perdendo o hábito. Hoje, por exemplo, você continua estudando para concurso. Verdade. Você está batendo na trave, tá quase virando juiz, viu, gente? Ainda vou trazer ele aqui, vocês vão ver, vai ser juiz. Tá faltando muito pouquinho, tá batendo na trave ali. Mas hoje, trabalhando no tribunal, estudando ainda para concurso público, como é que é a sua logística de estudo? Como é que você está conseguindo organizar suas coisas? Olha, é a parte difícil, não tenho o que falar, porque hoje eu tenho mais trabalhos do que eu tinha antes. Quando você pega, por exemplo, e fala assim, Eduardo, como é que você conciliou aquela época, né, que a gente acabou de falar aí, a época em que eu estudei para passar na prova de mestrado, passar na prova do AB e no concurso para o TJ. Difícil, muitas coisas para conciliar. Mas o meu trabalho, que era um trabalho de estagiário na Procuradoria, ele permitia realmente que eu tivesse bons horários para estudar. Ele não me atrapalhava nos estudos. O trabalho não era um trabalho também super intelectual, então eu conseguia não ter a mente muito ocupada, trabalho mais mecânico, eu ia muito nos fóruns, né, fazer acompanhamento processual, era uma coisa tranquila, isso me ajudou demais mesmo. Aí você fala, e agora? Pô, agora é mais difícil, né? Porque agora a parte de trabalho, né, as minhas fontes de renda são maiores e é importante, eu não posso abrir mão delas. Então, eu estou trabalhando, dando aula, trabalho no tribunal e continuo estudando. De certa maneira, você estuda para dar aula também, então isso já ajuda um pouco, mas é outro foco, a gente sabe disso, né? Mas como é que tem sido a minha logística? De fato,
Marco, eu vou dizer, permanece a mesma estratégia de sempre, de quando eu tinha os 21 anos lá, até antes, 20 anos, quando eu prestei para banco, prestei para o vestibular, é realmente você tirar um tempo do seu dia para estudar um pouco de cada coisa. Não tenho o que falar, cara. Não tem o que falar. É constância, todo mundo fala isso, você é o mentor, você sabe, é constância, você vai estudando aos poucos, aí você vai angariando frutos, né? Eu lembro que você falou mesmo isso, né? E de fato eu fiquei pensando agora, naquela época em que eu fui estudar para mestrado, a prova de mestrado, para vocês saberem, é uma prova difícil porque tem várias fases. Inclusive a apresentação de um projeto é uma das fases. E a fase intermediária, ela é super difícil porque, em geral, são alguns autores, textos que você tem que ler. E aí, desses textos, um é sorteado no dia. E aí você tem que fazer uma dissertação sobre aquilo enorme. É um negócio super difícil. Não sei se vocês estão falando... Acho que tá assim ainda, né? Tá sim. E... Pô, é um tipo de estudo que é totalmente diferente de um estudo para concurso. Para conciliar, não tem jeito. É você realmente fazendo uma cisão no seu dia. Falando, ó, eu vou estudar tantas horas aqui, depois, ó, corto, não importa onde eu tô, não adianta esticar um pouco mais, tem que cortar. Porque tudo é importante. Eu vou começar a estudar outra coisa. Até hoje, para mim, tem sido assim. Até hoje. Naquela época, o mentor teria dito para mim, por exemplo, que né, não era muito aconselhável o que eu estava fazendo. E de fato, não é. Eu mesmo não aconselho, né? Porque deu certo, eu teve até um pouco de sorte também, se pensar bem, que era muita coisa que eu estava fazendo. Sim. Agora, eu já vejo mais a questão da constância mesmo, de poder, para poder aliar os estudos com o trabalho, realmente dar importância para o trabalho, que você não pode perder também a sua fonte de renda, mas aquele tempo livre que você tem, aproveitar ao máximo, gente. É o que o pessoal fala, aproveitar, eu faço isso. Eu falo, ler onde você puder, se está no Google você está lendo, se está no metrô você está lendo, não tem jeito, vai para você ir ticando as coisas, ó, passei por isso aqui, né? Tentar fazer o máximo possível de coisas com concentração, né? É uma coisa também, sabe uma coisa que me ajudou muito? Fazer meditação. Meditação é uma coisa boa também, né? Porque te ensina a ficar concentrado em uma coisa, não ficar pensando em outra. Então, quando você se concentra estudando, você consegue registrar melhor na memória aquelas coisas, sem muitas interferências. Isso é uma coisa boa. Mas tem muita coisa, no fim das contas, cada um tem o seu jeito, né? Tem o seu método, mas eu acho que não tem muito segredo, viu, Marco? Perfeito, para conciliar tem que ser realmente, olha, cada espaço de tempo você preencher lá com uma coisa importante para você. Tá certo. Certeza que você não começou estudando certo. Ninguém começa. Todo mundo começa estudando de um jeito que vai sentindo as dificuldades e vai percebendo que em alguns momentos não tá dando certo. Você consegue dizer alguma coisa que você fez de errado lá atrás nos estudos e que hoje você percebe com muita clareza, e os seus estudos de hoje, que são muito mais proveitosos, você não faz isso? Tem algumas coisas bem... Eu acho que, para mim, dos maiores erros, mas aí é um erro que eu já sabia corrigir, porque eu percebia que era um erro. Mas às vezes você erra, sei lá, por costume, por instinto. Realmente você... confundir as sintonias, você começar a embaralhar no mesmo tempo de estudo duas coisas diferentes. Não, é separar mesmo. Esse é um erro que eu cometia, não cometo mais. Um outro erro, mas aí é uma coisa muito voltada para quem... eu acho que a maioria dos concursos hoje tem isso, né, que é o estudo de legislação. Né? Mesmo concurso, eu não duvidaria que para técnico bancário hoje teria alguma coisinha de lei também para estudar. Para quem estuda, como nós, né, do direito, estudar a lei, tem que estudar... disciplinas jurídicas diversas, né? Estudar o texto da lei direto, a famosa lei seca é muito importante. É uma coisa que eu não fazia. Isso com certeza atrasou muito aí muitas das minhas aprovações, porque você tem que ter, não dá para decorar, mas você tem que ter a leitura da lei em dia e de uma maneira bem concentrada para poder fazer a maior parte dos concursos de hoje, né? As provas a gente sabe que pegam exatamente os detalhes da lei, né? Esse acho que talvez seja um dos meus maiores erros, viu, Marco? Perfeito. Infelizmente, pessoal, estamos chegando aqui na reta final do nosso podcast. O Godinho é um cara muito ocupado.
né? O serviço público está o chamando e eu também estou nessa mesma situação, tenho que caminhar para a procuradoria na qual eu faço parte. Nosso podcast hoje, que não é ao vivo, mas começou muito cedo para dar tempo de nós trabalharmos. E aqui então, como última pergunta, Godinho, última pergunta não é nem última pergunta, porque eu não vou te perguntar algo específico, mas assim, para encerrar o podcast, qual mensagem você passaria para quem está se preparando para os concursos, sonhando com o concurso público e está assistindo você nesse momento aqui? Gente, olha, a mensagem é fácil. Eu falo de verdade, não abra mão do seu sonho, continue lutando por ele. Se você verificou na sua vida aí que o concurso público pode ser uma oportunidade legal para você, luta por isso, que vale a pena, gente, vale a pena mesmo. O concurso muda as vidas das pessoas. A gente tá vivendo uma época difícil, aí polarizada, tem muita gente falando mal do funcionalismo público, mas a gente vê ao longo dos últimos anos que o funcionalismo fez muita coisa boa pelas pessoas. Pensa na área da saúde, por exemplo, né? A área social mesmo, no fim das contas são os órgãos públicos que acabam ajudando as pessoas mais necessitadas. A justiça, por exemplo, onde eu trabalho, é a que consegue equalizar as coisas, desfazer injustiças, né, na medida do possível. Olha, você buscando o serviço público, você vai fazer coisas que muito provavelmente vão te dar prazer e você vai ter aí mudanças boas na sua vida, possibilidade de ajudar a si mesmo, ajudar as pessoas que você ama. Então eu penso que não abandone seu sonho, lute por ele porque vale a pena. É isso aí. Perfeito. Mais uma vez, Eduardo, né? Eu chamo de Godinho porque eu sou íntimo, viu, gente? O nome dele, né, é Eduardo Godinho. Mais uma vez aí, obrigado, Eduardo. Valeu muito, de verdade mesmo. Agradeço imensamente você participar do podcast. Não é porque você é meu amigo que você tinha que vir, você sabe disso, mas eu nem te convidei porque você é meu amigo, porque eu sabia que você tinha efetivamente algo para mostrar para todo mundo. Tenho certeza que vai contribuir para muita gente. Nós aqui somos muito gratos com a sua participação. Eu tenho certeza que em breve eu vou estar convidando você de novo para participar e contar mais uma etapa da sua vida aí que acabou acontecendo. A cada etapa eu vou chamar você aqui. Deus te ouça. Não, certeza, vai dar muito certo. Agradeço. Obrigado do fundo do coração, Godinho. E bom trabalho aí, fica com Deus, manda um abraço pra Ireninha, que é minha amiga, sua esposa, e logo aí o podcast vai estar no ar. Vocês aí não esqueçam, hein, gente? Mais uma vez eu lembro, dê um like aqui no nosso vídeo, curtam ele, porque para nós é importante. Se você chegou até aqui, certeza que você é interessado no mundo dos concursos, não tem por que deixar de não ter o nosso conteúdo, receber o nosso conteúdo. Então se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Eu posso te garantir, se vocês não fizerem isso, é capaz de vocês nunca mais me ver, porque os algoritmos hoje só entregam conteúdo para quem demonstra interesse. Como é que você demonstra interesse? Dando like e fazendo a inscrição no canal. Então pode ser que, se você gostar desse conteúdo e você não fizer isso, você não receba outro igual. Então, mais uma vez eu peço isso, me despeço de vocês, então. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima edição aqui do nosso podcast. Forte abraço.